Hoje estou com Samara Filippo, ela que é atriz, empreendedora, produtora, DJ. Tem isso agora também. Tem E minha amiga também. Seja bem-vinda, minha DJ! Ai, que honra estar aqui nesse sofazinho, trocando essa ideia, amor. DJ a gente vai levar para um lugar que foi depois dos 40, né, amor? Verdade. Foi depois dos 40. Eu levo muito essa coisa do... Eu não sou DJ profissional, eu gosto muito de falar isso. Eu sou uma soltadora de música e entretenimento do público, entendeu? Uma player. Player. Não sei qual é o nome que se dá esse segmento, mas é quase uma reinvenção como mulher mesmo, sabe? A maternidade engole você, aí você não faz novela na Globo, ou você morreu, ou você não faz mais nada da vida. Mas a vida acontece, a vida continua acontecendo. E esse segmento era um sonho muito grande, assim, de ter uma festa pra chamar de minha... Pra soltar as músicas que eu queria ouvir. Foda-se se a pista não gostar. Gostou, tá gostado. Não gostou, o problema é de você. Mentira. Você tá ali sentindo a pista, sabendo o que ele, né, o que tá a vibração da galera. Era um sonho. E é uma reinvenção mesmo, assim, sabe? De você sair da caixinha. Eu sempre esperei muito a Globo me chamar a vida inteira, desde os 18 anos, pra fazer novela. Me chamava. E ficava ali parado esperando. Sim. Parei de esperar. É o lugar que muitos atores eu sinto que ocupam, Com né? certeza. De ficar nessa espera, enquanto não é chamado, tá desempregado, e aquela agonia. E eu vivi numa época que nem streaming tinha, né? Séries, não existia esse YouTube, era novela. E você se sente realizada fazendo festa, tocando, você gosta dessa parte? Amo muito, cara. Eu sinto... É um alter ego ali que eu incorporo, é um lugar de muita realização, de muita liberdade pra mim, enquanto mulher, e mulher 40 a mais. Sim. Eu vejo muitas mulheres 40 a mais muito livres ali também, sabe, nas minhas festas, isso me dá um prazer muito grande. Sim. Eu acho muito foda isso de você confrontar isso que a sociedade coloca de caixinha, que tudo a gente enfia em caixinha, né? Exato. Então, ou ela é inteligente, ou ela é bonita. Ou ela é engraçada, ou ela é sexy. Ou ela é mãe, ou ela é festeira. Exatamente. Ou ela é atriz, ou ela é DJ. Então, ela não pode habitar esses vários lugares. E aí você vem, confronta mesmo e fala, não, eu sou tudo isso aqui, ó. Eu quero ser tudo Aceitem isso. ou não, eu vou continuar sendo. Eu acho maravilhoso. Somos múltiplos, cara. Eu amo. E aí, aqui a gente conversa muito, né, sobre relações, sobre relacionamentos e tal. E você viveu um casamento que você já até trouxe muitas coisas de que você passou, né, que foi uma relação abusiva, que foi uma relação que tiveram várias questões, né, que eu acredito até que talvez hoje você enxergue de uma ótica diferente de quando você estava inserida na relação. E aí eu queria saber como foi esse processo seu de entender que era uma relação abusiva, né, como foi esse processo de se desvincular disso, porque isso também deixa a gente muito preso às vezes, né, uma dependência emocional, aquela idealização de, pô, mas essa pessoa é a pessoa que isso, que aquilo, e até essa transição de sair de uma relação abusiva para uma relação hoje saudável. Para uma relação onde você vive coisas muito diferentes, assim. Como foi isso? Meu discurso muito nas minhas redes sociais é sobre essa desromantização do amor romântico, que você também fala muito, e da maternidade. Sim. Porque eu sou de uma geração que por mais que a minha mãe fosse uma mulher que trabalhou grávida, ajudava meu pai ali no rolê, junto financeiramente na casa, ela me incutiu valores de casar, ter filhos, senão eu não vou ser realizada o suficiente na minha vida. E isso ainda até hoje perpetua em gerações e gerações de mulheres. Então eu sempre fui muito dessa caixinha. Preciso casar, preciso ter filho. Preciso casar, preciso ter filho. E ao mesmo tempo eu sempre fui da festa, de sair, de ser livre, de beijar na boca, de namorar. Mas tinha o casar e ter filho, sabe? Sim. Cumprir esse protocolo. E aí eu tava lá com os meus 30 anos, comecei a namorar, né, o pai das meninas, e a gente se apaixonou. E eu cometi um erro gravíssimo, que é engravidar com 2 meses de namoro. Nossa, foram 2 meses de namoro, eu não sabia desse babado, amiga, ninguém contou. Ninguém. Ai, meu Deus! Socorro! Se tiver uma sineta, toca agora. Bé! Erro.
Mas Pode calma vai aí. começar a abrir o... Mas 2 meses foi planejado? Claro que não. Se alguém nem Não. planeja filho, gente. Se pensar, não tem. Não, para. para? Tem um monte de gente que planeja. Planeja nada. Só não sabe o que aguarda. Não. Mas planejou. Foi. Pensar demais não... Pra mim, eu fico cada vez mais assustada, porque eu sou muito atacada em relação à maternidade, porque eu falo coisas que chocam, né? Porque mãe é santa, mãe é casta, abençoada, levante a mão pro céu, Perfeita. sofra calada e seja boa mãe assim. Eu não quero ouvir mais um pio. É um pio que eu não quero mais ouvir. Enfim, 2 meses, não planejei, mas é muito doido isso, Giovana, porque eu não planejei, mas transava sem camisinha. E não tomava anticoncepcional. Então eu sabia. E gozava sempre dentro. Mas não estava planejado. Imagina. Mas eu não tinha estrutura nenhuma O Drauzio emocional. Varela planejou. Se você fosse perguntar pra ele, ele ia dizer, planejou, quis muito. Quando eu vou nos comentários que me atacam, as mulheres estão muito nesse rolê do para de reclamar, filho é uma bênção, tem mulheres que querem e não conseguem ter filhos. Eu sinto muito por essas mulheres. Mas eu acho que a maternidade, eu entendi hoje, é maravilhosa. Ter filho é uma coisa muito deliciosa. Mas isso está muito claro. Só que a maternidade solo, que é a que eu vivo hoje em dia, é muito pesada. E isso eu falo de um lugar de muito privilégio, de mulher de figura pública, mulher branca, classe média. E aí, quando eu comecei a estudar, a entender o rolê, eu falei, gente, as mulheres estão sufocadas, estão sofrendo e estão caladas. Eu li uma frase que eu sempre repito, que nunca foi paz, sempre foi silêncio. Sim. Sabe? Então eu não planejei, mas eu sabia que podia acontecer e veio a minha de 15 anos hoje, que é a coisa mais deliciosa da vida, mas que me deu uma demanda e me dá até hoje muito grande. E esse lado B, ninguém conta, tem que ser tudo muito cor-de-rosa, bonito, frufru. E quando eu falo disso, é um horror, é um tabu. Que mãe é essa? Sim. Essa é uma pauta muito forte, né, nas minhas redes. Então é isso. Aí depois eu fui descobrir, depois que a Alícia nasceu, que eu fui traída na gravidez, que ele tinha namoradas. Um poço sem fundo de bosta. Me separei. Só que, ainda imbuída de um romantismo da família, é pai das suas filhas, então perdoa. Eu perdoei. Depois de 2 meses, voltei. E 4 anos depois eu tive a Lara. Sim. Mas só depois de muito tempo eu olhei pra trás e percebi os inúmeros abusos e violências. Nunca foi físico, nunca apanhei, não tenho como, né? Nunca vou acusar disso. Mas os psicológicos e emocionais foram muito graves, muito profundos. Sim. E às vezes eles são até mais violentos do que os físicos. Talvez. E deixam marcas Sim. por muito tempo, Por assim. muito. Mas durante o relacionamento você foi percebendo esses problemas ou nem percebeu, assim? Você precisou realmente se afastar, terminar, pra daí entender que você tava passando por uma situação que era uma violência, que era um abuso? Eu acho que a minha chave só começou a virar quando eu me separei, quando a Lara nasceu, a minha segunda filha. Eu descobri outra traição, eu no puerpério da segunda filha, e aí eu fiz, opa, ei. Acho que sufocou, acho que o pinguinho no copo d'água cheio acabou de transbordar e o game over. E aí, imbuída de um puerpério, de uma semi-depressão pós-parto, 2 filhas, sozinha. Por mais que você tenha sua mãe, às vezes, que tá ali te ajudando, sua avó, uma babá, sua rede de apoio, que seja, você tá sozinha nesse rolê, mano. É solidão, é tristeza, é um luto que eu vivi. Eu abracei, assim, esse luto com muita força. E ali eu comecei a entender o rolê. Conversando com mulheres que me inspiravam, conversando com mulheres que já tinham passado por isso, amigas muito próximas, seguindo gente em rede social que me elucidavam aquilo, sabe? Eu falei, eu passei por isso, comecei a nomear as coisas. Sim. Entendeu? Sim. E durante a relação você estava muito ainda nesse lugar da romantização? Você achava que ele era, sei lá, a sua alma gêmea? A gente acha que vai mudar o cara, né? Sim. Sim. Na sua relação você acha que vai mudar a pessoa. Não vai mudar. Agora ele errou, ele admitiu que errou.
Ele viu que fez uma merda, não Sim. vai acontecer mais. Vai acontecer. Sim. Bateu uma vez, vai bater duas. Traiu uma vez, vai trair de novo. E eu acho que as mulheres ficam mais ainda nesse lugar de salvadora. Total. Esse lugar de tipo assim, eu vou ser a mulher que deu um jeito nesse cara. Total. Eu vou ser a mulher que fez ele ser um outro homem, agora ele se descobriu. Porque ele me escolheu. A gente fica na prateleira, né? Da escolhida, assim. A prateleira do amor ali, né? Que tem até um livro maravilhoso da Valesca que fala sobre isso. Que é, a gente tá sempre ali esperando ser escolhida e ser amada por aquele homem. Então eu tava nessa prateleira, Sim. né? Eu era quase uma esposa troféu. Sim. E aí, depois que você se divorciou, você ficou quanto tempo sem estar em nenhuma relação assim mais profunda, assim? Eu fiquei pelo menos até... Eu conheci o Elídio, meu atual parceiro, quando a Lara tinha uns 10 meses. Quase um aninho, assim, sabe? Eu comecei a me permitir sair. Eu tinha o privilégio de ter uma rede de apoio paga. Eu me permiti sair. Comecei a conviver gente. E eu lembro que a história com o Elídio... Não sei se eu já te contei essa história como eu conheci ele. Eu lembro que tinha Já alguma te coisa contei, de mas você não grupo. lembra. Não De tinha um grupo negócio de WhatsApp. grupo com comediante? Meu Deus, socorro. Mas, Eu relembra... tinha um amigo meu que é comediante, acho que é o Vitor Sarro, sabe quem é? Sim. Aí, ó, até o câmera conhece. Era o Vitor na época, ainda começando, né? O Vitor, querido, nem sei como ele tá hoje em dia. Faz tempo que eu não falo com ele. E ele tava em contato comigo por algum motivo, que eu não me lembro qual. Acho que a gente fez um programa do Luciano Huck juntos, sabe? Fomos jurados de alguma coisa. Trocamos uma ideia e tal, e voltamos. Foi em Fortaleza até, eu lembro desse programa. E se conheceu e tal. Passaram alguns anos, eu tive a Lara, fiquei mal, fodida, nananã. E aí o Vitor me viu em alguma situação muito mal. Ele foi me levar a alguma coisa onde eu morava, eu acordava de pijama. Eu fiquei realmente em casa chorando de pijama, me culpando porque o meu leite secou com um mês de amamentação, eu não conseguia amamentar minha filha. Eu via já ele com o genitor com outra mulher. Não, e como que o leite não vai secar numa situação depressiva que você tava super mal? Eu lembro que eu amamentava a Lara, eu tinha um tapetinho assim no chão do quartinho delas de carneirinho e a Alice encolhida no meu pé dormindo. Porque ela perdeu o posto de filha única, vê a mãe o dia inteiro chorando de pijama, não sai de casa. Enfim, mas quando eu comecei a me permitir, o Vitor falou assim, cara, você é uma mulher linda, você tem que sair dessa, você é talentosa, pelo amor de Deus, Samara, tem um grupo no WhatsApp. Não é da minha família, Samara. Não vou te mandar chique. Não é. Meu tio não tá lá, eu juro. Só comediante, umas pessoas aleatórias e realmente... Não, eu amo que a ideia do comediante ela tá depressiva. A gente tem que botar ela num grupo onde só tem piada. Ela vai ser entretida. Vai ficar feliz lá. Vai parar de pensar um pouco nessa tragédia aí que aconteceu. E realmente me ajudou um pouco, porque eu entrei no grupo, era realmente, Giovana, muito aleatório. Cara, eu só imagino você num grupo com um monte de comediante, tipo... Tinha os meninos, tinha o Andy, o Elídio, tinha Jacaré Banguela, na época, o Vitor, Renato Albani, tinha Tami Miranda, na época, também, sabe? O Tami. Qual era o nome desse grupo? Era Chat da Alegria. O grupo, eles mudaram o nome pra inserir você, amiga! Não, já chamava Chat da Alegria. O Helder Rodrigues, tinha uma galera muito legal e uma galera muito aleatória. Eu amo. Ela precisa de um antidepressivo? Não, ela precisa do Chat da Alegria. Exato. E eu lembro que eu comecei a entrar e amamentava a Lara aqui, ó. Ju Mesquita, algumas amigas também estavam. E aí, o Elídio, ele era pontual. Ele fazia umas piadas muito boas raramente. O que esse menino só fala raramente aqui? Porque eu odeio gente que tem grupo, eu só observando, né? Eu sei quem tá no grupo e que não fala nunca. Nossa, mas ele dá umas piadas boas, né? Ele tem umas tiradas boas. Eu comecei é bom, né? né? Dá um tesão, né? Aí eu fui stalkear ele, conheci o grupo dos meninos, fiquei apaixonada pelo trabalho deles, eu não conhecia os barbichas. Sim. Aí teve um dia que eu acho que foi o casamento do Sarro, no Rio de Janeiro, onde eu morava na época, e eu vi que a galera tava se mobilizando pra ir pro Rio, pro casamento do Sarro. E aí eu fui e falei, comecei a ensaiar uma peça, tava cabelo louro blonde, fazia Marilyn Monroe no teatro, eu e a Rita Elmore.
E ia pro centro ensaiar e voltava todos os dias. E nesse um dia, a galera que tava no Rio pro casamento do Sarro parou no Baixo Gávea pra tomar um chopp. Eu falei, tô passando aí. Eu vi que o Elídio tava. Falei, tô passando aí, vou dar um oi, vamos olhar, né, na frente. Falei, quero, vou pegar. Sentei no Baixo Gávea e aí, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Sentou aqui na minha frente, ó. Eu, ele, o Edu, lembra o Edu? Sim. Jonas, tinha mais gente, um casal. Eu fiz, gostei, quero. Vai me distrair durante um tempo. Ao vivo ele tinha o mesmo timing? Ele acertava? Tinha o mesmo time, amor, mesmo time. Falei, acho que vai me distrair durante um tempo. Tá há 10 anos me distrair. É o famoso 4 risadinha, calcinha desce, né? A gente sabe como é que funciona, eu também uso o mesmo argumento. Né, canalha? Foi isso, aí me permiti, a gente se afastou durante um tempo, quando a gente se reencontrou de novo, eu falei, por que esse cara tá vindo tanto pro Rio? Ele só quer me comer mesmo, não é possível. Não é possível, cara. Ele vinha pro Rio. Quer dizer, ia pro Rio. Eu falei, cara, ok. Foi ficar uma relação gostosa. E é doido isso. Pra mulher se permitir, com 2 filhos, ainda mais que eu tenho 2 meninas, botar um cara de novo dentro da minha casa é assustador, né? Sim. Eu fui muito devagar, a gente foi... Vocês ele fala que não. um Fala, não, tempo. sabe, na terceira ida pro Rio, eu tava na tua cara. Eu amo as versões. Mas vocês ficaram um tempo à distância, então. Ficamos. Não, a gente namorando 6 anos. Ele em São Paulo e eu no Rio. 6 anos namorando à distância? À distância. É por isso que deu certo, né? Ah, por isso que se amam até hoje. Porque mais da metade do tempo não se via. Exatamente. Nada melhor na vida. Mas, brincadeiras à parte, eu tinha uma noia muito grande, um medo muito grande de acabar com o meu relacionamento. Tá tão gostoso. Tô vivendo aquilo tão plena. De enfiar a minha maternidade na vida dele, desse cara que não tem filhos. E escolheu não ter filhos. Porque o fato de ser à distância também protege um pouco nesse sentido, né? De ele não estar tão envolvido, de ele não ser tão presente com as crianças. Blinda um pouco. Blinda porque ele não tava com uma Samara estressado o tempo inteiro. Sim. Com demanda de filho pra escola, com comida, com hospital, com doente, que não dormia. Esse meu estresse era eu e as minhas filhas na minha casa. Sim. Quando eu ia pra São Paulo ver o Elídio, eu só ia me divertir. Sim. É o famoso pai de férias. Sim, inclusive, pra você viver numa maternidade, devia ser maravilhoso ter esses momentos de respiro, de se conectar com a Samara mulher, não a Samara mãe, de poder estar vivendo uma paixão, de poder estar, né, trocando com um cara novo, da mãe, com um cara legal, diferente do outro relacionamento de ter muitos abusos, muitas coisas. Então, acho que foi provavelmente até um pilar pra essa maternidade nesse começo aí, de ter ajudado muito, né? Completamente. E aí vocês ficaram 6 anos à distância, e aí já existia esse plano de se mudar pra São Paulo? Foi por conta do relacionamento? Eu sempre amei muito São Paulo. Eu gravei muita novela em São Paulo, fiz muito trabalho, viajei muito com teatro pra São Paulo. E, cara, teve uma hora, algum momento, eu comecei a trocar uma ideia com ele do tipo, e se? E se? E eu sentia uma reciprocidade. Eu falava, vamos tentar. E a gente é tão parceiro que era muito claro, assim, cara, 2, 3 meses, vamos dar um prazo de 6? Tá ruim, tá vendo que tá engasgando, vou pro meu apartamento, você fica nessa casa, eu fico nessa, tá tudo certo. Sim. Só que eu fui pra São Paulo, de mala e cuia e filhas, de bar de braço, Sim. Em janeiro de 2020. Em março, pandemia. Eu falei, agora a gente vai ter que se aturar. Agora, se der ruim, é 4 anos que tem que ficar junto até abrir de tudo de novo. Não, eu pensava, 40 dias, é quarentena. Acabou. A gente achava que era 40 dias. Não achava? Eu falei, não, vai passar rápido. Nossa, mas aí saiu da relação à distância, que se via pra dar uma curtida e aliviar a tensão, pra 24 horas junto de máscara, álcool gel e 2 filhas. 2 filhas no homeschooling, amor. 2 filhas trancadas dentro de casa, com energia aqui. E é isso. E como foi esse primeiro momento dele com as crianças, porque mudou totalmente? Cara, o Elídio, quem não conhece o Elídio, você conhece muito bem o Elídio. O Elídio ele é cativante, ele é humorista, ele
Ele é inteligente, ele é um gênio, ele cativou as meninas são apaixonadas por ele. Não, eu vejo ele num lugar tão bonzinho. Eu imagino que ele deve ficar puto, explodir, mas eu não nem fica consigo. puto Não e fica. explode. Não Ele é um explode, Buda. Eu cato briga o tempo inteiro. Você fica querendo que ele se Que a estresse. gente cresce tóxica, né? Você fica assim, não vai brigar comigo, não? Porra, pelo amor de Deus. Ué, não vai me abandonar? Entendeu? Pano de prato agora é um problema sério na minha casa. Entendeu? Eu vou arrumando Sim. coisa. Mas ele não briga. Muito tranquilo. Muito Sim. tranquilo, muito. E quando foi? Porque você saiu do primeiro relacionamento com todos esses ideais, do amor romântico, do casamento, felizes para sempre, o amor da minha vida, essas coisas todas, né, que você contou. E aí agora você está hoje vivendo uma relação com muito mais liberdade, né? Você já falou em alguns lugares que é uma relação onde vocês têm combinados de ser muito mais livre, de poder ficar com outras pessoas, né, de poder ter esse lugar da autonomia, da individualidade. Como foi essa transição? Porque vamos combinar que saiu do 8 para quase 80. Exatamente, minha vida é assim. É. Mas você sabe que eu descobri, Jo, que eu sou monogâmica? Eu não ouvi o que eu ouvi? Meu Deus, do nada. Aí tu acaba com o meu podcast. Não! Porque existem vertentes desse lugar. Sim, sim. Eu sou monogâmica porque eu não tenho uma relação fora do meu casamento. Mas eu posso ficar com outra pessoa sem... aí eu não sei... são Eu acho que talvez seria mais um relacionamento aberto. Tipo assim, relacionamento Mas um aberto... relacionamento aberto, ele não te libera pra você namorar, ter outra relação Não. emocional? Normalmente, no combinado social, no relacionamento aberto ainda existe a estrutura monogâmica, existe a centralidade da relação, Sim. vocês são os parceiros, vocês são prioritários, como um namoro, um casamento normal, só que diferente do contrato monogâmico fechado, você pode ficar com outras pessoas, transar com outras pessoas, né, ir pra festa sozinho, fazer coisas separado, individualmente, só que normalmente tem vários combinados, então tem coisas tipo, isso aqui não pode, até aqui pode, sabe? Esse amigo não. Aí eu vou nesse amigo. Aí é esse que você quer, claro, porque você quer tirar o Elídio do sério, Elídio. Por que falou não pra esse? Você fica nessa, por que falou não pra esse? Então, Esse, só que aí especificamente? eu entro até num ponto da monogamia que é, quando você poda, o desejo vem. Vem, Se exato. você diz assim, ó, não pode comer a manga da árvore que tá entrando no nosso quintal, que é do vizinho. Você nem gosta de manga. Você vai ali. Você vai catar manga. Porque se não pode, eu quero. Se não pode, eu preciso dar um jeito. Eu não vou romper com o que não pode. É isso aí. Então, eu sinto até que muitas das traições, desses desejos, as coisas que acontecem nos relacionamentos monogâmicos tradicionais, é por conta do proibido. Porque eu, inclusive, lembro de estar em relações em que não podia. E aí, depois, quando eu vivi o formato de pode, tipo, meio que qualquer coisa pode. Aí eu parei de querer. Aí várias coisas eu tava assim, agora que pode também, agora não quero mais. Deixa pra lá. E eu penso nisso, assim, eu tenho 3 vertentes, assim, pra isso, né? A gente fez também no nosso videocast, no Exaustas, a gente falou muito sobre monogamia, não monogamia, zerogamia, agamia, enfim. Eu entendi que tem mulheres que às vezes abrem abrem a relação pra não ser traída, tem medo de ser traída, então vou abrir. Eu acredito que não vai funcionar, eu acho que eu já pensei assim. Mas daí porque se ela tá permitindo não é traição, ou porque ela acredita que liberando ele não vai fazer? Eu acho que se ela tá permitindo a traição. Gente, mas aí que é Pois o conto do é. vigário isso. É doido, não é? É. Mas é cultural isso. É cultural. É tipo, eu só não quero me sentir trouxa. Exatamente. Mas ele continua fazendo coisas que eu não quero que Mas ele se faça. ele fizer, não tô sendo uma otária. É doido isso, Sim. mas é genuíno mesmo. Tem as que abrem pra salvar a relação, que é um Eu mito. acho o tiro no pé, eu Claro acho a que pior é. opção. Não salva a relação. Talvez piore e vai terminar. Todos os meus casais de amigos ao meu redor que abriram relação pra tentar salvar porque tava uma merda, terminaram. Mesmo, estatisticamente falando. Porque vai levar um desgaste, as pessoas não querem. Exato. E aí vem o melhor, que é realmente do fundo da minha alma e do meu coração suprir o meu desejo. Porque a gente tem desejo, Sim. sabe? Então não é não querer me sentir traída, não é querer salvar a relação, que isso nunca existiu, mas mano, eu quero voltar pra esse cara. Esse cara que eu amo, esse cara que eu quero que abrace as minhas filhas, que mais tarde a gente compre uma chácara e viva a nossa velhice juntos, sabe? Entende? Uhum. Mas isso não me impede de ter meus desejos.
Sim, Respeitando o nosso combinado, respeitando os limites dele e os meus. sim. É nesse lugar, assim, que eu aprendi a pensar. Sim, e esse lugar te reconecta com a Samara, Samara. Exato. Independente de Elídio, independente de casamento ou namoro, de filhas, de trabalho, né? Sim. É você, é quem você é, o que você quer. Eu acho isso muito importante. Eu tava até tendo um papo com a Mayumi justamente sobre isso, de o fogo da relação tá muito na admiração da individualidade do outro. Totalmente. Porque se o outro é uma pessoa autônoma e que tem vontade de viver, de fazer coisas, de trabalho, de relações pessoais, de sexo, sabe? Se eu enxergo o outro nessa potência que o outro pode ser, como que eu não vou me sentir interessado por essa pessoa, Sim. sabe? É uma pessoa completa, nutrida, que tem esses desejos, que sabe bancar os desejos que tem. E que eu quero voltar pra ali, porque se você não quer aquilo vai ser tóxico, você tem que sair dessa relação, e ponto final. Sim. Não é mais seu desejo, você não admira mais, você não tem mais tesão nessa pessoa. O que eu tô fazendo aqui nessa relação? Sim. Entendeu? Sim. Aí já é um outro lugar. Mas eu também não consigo me relacionar emocionalmente com alguém. Sim. Entendeu? Não existe, tem um date hoje, tá? Vou lá. Isso não existe no meu relacionamento. Não, Sim. eu não consigo ainda. Sim. Mas aí o formato funciona mais pra você, tipo, você tá numa festa, se encontrou num contexto ali que faz sentido, foi, sei lá, curtiu o carnaval, foi fazer alguma coisa, Deu uns beijos em alguém, aí ele ficou deu em afim, alguém. beijou e tal, e massa. Ou você tá numa viagem, ele viaja muito, né, a trabalho, sei lá, viajou pra... Porque o Lídio é muito quieto, né? É difícil também falar do Lídio. Sim. Não sei se também isso me protege. Você entende esse lugar aí? Porque dentro do casal você é o Tasmania, você sabe. Você sabe que o seu lugar é mais confortável. Um pouquinho. Eu não sei se porque eu tenho essa segurança no Elídio, mas um combinado seria esse. Tipo, se você tá viajando, tá num rolê, saiu pra tomar um chopp depois do espetáculo, foi pra uma festona, tá lá, loucão, pegou alguém, eu não quero saber. Vocês não contam. Não. Mas não conta nada nunca, ou dependendo da situação, conta? Nada nunca. Nada nunca. A situação não sei que chegue pra mim, aí é diferente. Mas se acontecer, por exemplo, sei lá, ele foi fazer um show em Goiânia, aí saiu, encontrou uma mina num rolê, gostou, ficou. Aí ele voltou pra Goiânia 6 meses depois pra fazer um outro show. Tipo, ele pode encontrar de novo? Tem esses combinados, por exemplo? Não temos. Mas o que eu tenho, que eu já verbalizei pra ele, é tipo, cara, se isso acontecer, se você se apaixonar, se você sentir que tá querendo ver muito e de novo, viu uma segunda vez, mas se você sentiu, eu quero saber. Aí Sim. eu quero saber. Talvez essa regrinha ali na cláusula 1.23, sabe? Sim. Sim. Eu quero. Mas no caso não teria um impeditivo explícito, assim, de não pode. Não. Porque é isso, por exemplo, dentro de relações abertas, muitas vezes tem uns combinados. Tipo, não pode encontrar mais do que 3 vezes. Sim. Não pode dormir na casa da pessoa. Eu não acho que funcione. Eu não acho que funcione. A pessoa vai se tiver fim, ela vai dar um jeito de encontrar mais de 8 vezes, entende? Sim. É por isso que eu falo, se apaixonou, acha que tá apaixonado, abre o jogo comigo. Eu Sim. tenho direito de escolher se eu quero estar junto com esse trisal ou você com uma outra relação, ou se eu quero cair fora e ter minha relação monogâmica com outra pessoa, Sim. sabe? Sim. Ou não monogâmica. Mas como foi esse processo de ter saído do casamento? Que o casamento vem na caixinha do... Não, né? Não. Inicialmente não Imagina. pode nem olhar pro lado, né? Meu casamento, o meu anterior, era super não monogâmico. Só pra ele. Que no caso é a monogamia real. Mas assim, quando você começou com o Elídio, você provavelmente não estava ainda nessas ideias de ficar com outras pessoas, de ter. Porque Não. veio do formato anterior, né? Normalmente é assim. Então, como foi esse processo de entender que. A gente tá nessa... Porque vocês ficaram 6 anos à distância. Esses 6 anos tava monogâmico, fechado, sem ficar com ninguém. Ou não, já teve conversas ali? A gente curtia festa, a gente tava sempre juntos, mas tinha uma liberdade de sentir vontade de ficar com alguém, ficar, sem problemas. Desde o começo já tinha? Não, eu acho que teve uma viradinha. E também tem um lugar que é um machismo bem enraizado, que nem é muito do Elídio, mas eu acho que um pouquinho deve existir, pra não ser hipócrita, que é um lugar onde beijar mulheres pode, homens, Sim. você deve saber bem disso. Sim. Então, acho que a primeira vez, eu até contei isso também lá no podcast, foi que a gente estava no rolê, lá no início do namoro, era um rolê no Rio de Janeiro, ele tinha ido pra lá, a gente saiu, e aí fiquei muito, muito bêbada nesse dia,
Isso é raro de acontecer. Nunca vi. E aí eu fiquei com uma menina, dei um beijo numa menina, nem fiquei. Aquela coisa louca, dei um beijo. No dia seguinte eu acordei culpadíssima. Uma ressaca moral, feio, errado, isso é sujo, isso. Porque eu fui criada nisso. Sim. Inclusive, Isso quando vocês estavam no formato ainda monogâmico, sem... Sim, só nós. Sim. O que acontece? Como é que é? Quem é esse cara? O que eu sou nessa relação? Sim. Como eu vou me portar? Porque eu ainda não tinha... É engraçado, Giovana, porque eu pareço essa coisa toda, talvez eu seja um pouco mais... Hoje, eu acho que isso sempre esteve em mim, mas foi sempre muito oprimido e muito podado. Sim. Então, essa liberdade, né? Eu acho que pra todas nós. Eu me sinto muito atravessada por isso também. Sim. E aí, dia seguinte, desculpa, que eu pedi desculpa. Então você contou pra ele. Ele viu. Ele viu. Ele tava comigo. Ele tava junto. Só que eu tava já no nível... Mas aí ele trouxe essa pauta? Tipo, fiquei chateado, olha o que você fez. Não. Não, o Elídio, ele realmente, às vezes, eu cheguei uma época, eu passei um pouquinho do ponto. Ele sempre... Você fica frequentemente muito bêbada. Frequentemente. Mano, eu tava, tipo, fora de controle, assim. Era aquela mãe que tava na montanha-russa, querendo fazer tudo ao mesmo tempo agora. Abriu a gaiola, né? E aí, eu acordei muito culpada, vi que tinha um clima esquisito, mas não era porque eu tinha beijado menina ou não beijado menina, era porque realmente devo ter passado de algum limitezinho ali chato de bêbada. Sim. E eu estrago muito o rolê dele quando eu faço isso, é muito chato, é chato. Quando a pessoa tá muito bêbada é chato. Ponto final, é chato, eu sei olhar de fora agora. Sim. Mas eu falei, nossa, eu fiz isso, desculpa. Ele falou, Samara, você teve vontade de beijar a menina? Eu falei, tive. Tá tudo bem, a questão não é essa. Eu fiz, tá tudo bem? A Samara que veio do outro casamento assim. Ela tava do meu lado, ela assim. Ele não vai fazer nada? É isso. E ali meio que fez um... Olha que eu posso ser livre. Sim. Você entende? Que loucura. Olha onde levam a gente, né? Não, essa virada de chave de, meu Deus, isso é possível. Isso é possível. Eu não estou sendo julgada. E essa pessoa continua me amando. Eu acho que isso, eu lembro de quando eu passei também por isso, eu fiquei tipo, gente, não acabamos? Não. Mas você eu não sou uma entende filha que a da gente puta? precisa de uma validação do homem pra gente poder... do outro, né, no caso, né? Outro, tipo assim, se eu tô num relacionamento, eu preciso que o outro aceite que aquilo ali não foi escroto, que eu não sou uma vagabunda, que eu não sei o quê, pra daí eu falar, tá tudo bem. Claro. E até por conta de todos esses padrões engessados que a gente tem, dessa culpa. Eu sinto, por exemplo, que mesmo estando em relações não monogâmicas, mesmo já estando há algum tempo, né, inserida nisso e questionando tudo isso, eu ainda sou atravessada por culpa em alguns momentos, sabe? Às vezes, eu tô, sei lá, num Airbnb, numa chácara, num negócio com uma pessoa que é uma relação pontual, com uma pessoa que eu encontro às vezes e tal, que não é, né, uma relação que eu estou levando necessariamente em paralelo por sei lá quanto tempo. Sim. Mas só o fato de eu estar ali, porque no meu imaginário do que eu aprendi isso aqui é uma traição. Se eu tenho um relacionamento e eu estou passando 3 dias numa chácara com uma outra pessoa, beijando, transando, conversando, bebendo, curtindo, é meu amante. Então, como isso tá no meu imaginário o tempo todo, é difícil não se sentir escrota, não se sentir enganando, traindo. Então, eu precisei adentrar esse lugar em alguns momentos e depois ouvir tá tudo bem. Você não fez nada. Mas que homem que sustenta isso? Uma mulher livre. Pouquíssimos. Eu, assim, estou hoje com um cara que é muito foda nesse sentido de, tipo... Eu sinto um lugar onde eu posso falar as coisas sem receio nenhum de ser julgada ou condenada. Qualquer coisa, sabe? Sabe o que é você pensar? Qualquer coisa eu posso falar? Mano, eu acho isso muito foda. Sim. E eu nunca tive isso antes, entendeu? Porque as relações que eu tinha era isso. Como é que eu vou contar? E aí, elaborando 20 planos na cabeça de como trazer aquela informação de uma forma que não acabe o relacionamento, que eu não seja putizada, que não vire um escarcéu, e sabe? É tipo, como me comportar com este cara agora?
Sim. Sempre me pré-moldando para estar numa relação ok. Que de ok não tinha nada, eram todas tóxicas, violentas, relacionamentos que tinha namorado que saía, tacava latinha dentro do meu carro de raio. Assim, que merda é essa, entende? Sim, sim. E aí você tem que ficar se comportando e como devo me comportar do lado desse cara agora. E aí, quando viveu essa experiência, o Elídio foi de boa e vocês adentraram essa pauta de começar a ficar com as pessoas ou não? Aconteceu, passou... Acontecia muito pontualmente. Ainda talvez, a gente tá bem devagar, que eu tô muito cansada, exausta. Tô tão cansada, eu preciso me deitar, senão é capaz de eu enlouquecer. Muito cansada. A Samara lá de trás tá assim, que merda, que a gente só tá tendo a liberdade agora que a gente já cansou, né? Exatamente. Nossa senhora. Não, mas a gente sempre foi muito feliz nesse lugar, assim, sabe? Mas vivemos muito, nós somos muito boêmios, tanto eu quanto ele, isso é muito bom numa relação. Adoro sair, adoro curtir, ele também. Então a gente curte no nosso time. Sim. Tá tudo certo. Sim. Mas então foi um processo bem espontâneo, né? Essa transição. Muito, muito, muito. Errei pra caralho. Errei mesmo, não é porque é machismo, não. Eu errei. Precisava do ponto pouquinho, não precisava. Sim. Fomos conversando, ele foi trazendo os incômodos. Isso eu acho que é fundamental numa relação. Diálogo. Acordava, o Elídio não é muito de falar, mas eu via que tinha uma coisa errada, eu já sentava, vem cá. Vamos Sim. lá. Sim. Plá, joga na mesa. Sim. Ó, isso também precisava. Sim. E a gente foi não se moldando para um pro outro, mas respeitando seus limites, entendendo o que machucava o outro. E ele não tinha vindo de relações não monogâmicas ou abertas? Não, super monogâmico também. Que loucura, né? É interessante perceber, eu conversando com as pessoas, tenho percebido isso assim, de que como existe o padrão imposto do formato, que a gente aprendeu que só se relaciona nesse formato. Ninguém mostrou que tem outras opções, ninguém conversou sobre não precisa ser assim. É heteronormatividade compulsória. Exato, e a monogamia compulsória também. E aí é curioso perceber como, e aí até é interessante trazer essa coisa do como às vezes é algo natural nosso mesmo, de que as pessoas são diferentes, as pessoas têm personalidades diferentes, têm formas de enxergar a vida diferentes, mesmo tendo os mesmos atravessamentos às vezes, Sim. mesmo sendo condicionadas às mesmas situações. Às vezes a pessoa tá naquele ambiente, tá naquele contexto e tá assim, mas eu não sei se isso aqui faz sentido pra mim, sabe? E de já ter uma outra cabeça, porque às vezes até uma pessoa que se propõe a um relacionamento não monogâmico vem com muito mais monogamia e muito mais esse pensamento de não é meu, e juntos para sempre, e é uma gêmea, e não sei o quê, e tá se propondo uma relação não monogâmica, e às vezes a pessoa entrou numa relação monogâmica já com uma cabeça de, não, tá tudo bem. Você vai ter vontade. Mas eu acho que eu trouxe muito mais isso pra ele do que ele me trouxe. Eu acho que que talvez posso estar errada, vou até debater isso com ele em casa. Eu acho que eu que falei, vamos abrir essa portinha? Sim. Sabe? Vamos experimentar? Mas o fato de ele reagir bem e de ele acolher isso e achar que tá normal, que é legal, que não tem problema, já traz uma mentalidade não monogâmica, entende? Sim. Porque se ele fosse muito engessado no monogamia, casamento, não sei o quê, total. ele ia achar um absurdo. Imagina, você ia falar assim, mas o que você acha de, eventualmente, se a gente quiser ficar com alguém numa festa, ele ia falar, quê? Tá louca? Que isso? Não, assim jamais. Uhum. E você se vê uma pessoa ciumenta ou não, assim, como que você se enxerga nisso? Não, eu já deixei isso lá fora, cara. Tirei nossa, quer dizer, botei na caixinha, entendeu? Deixei ele dentro da caixinha ali, essa coisa do ciúme. Que é muito bizarro, assim. É um lugar onde você ainda pode te pegar em alguns lugares, mas eu acho que não. Essa coisa de, desde ver telefone, ver com quem tá falando, se troca ideia, essa coisa também de flertar em rede social. Mas até de ver, sei lá, ele flertando com alguém na festa, porque né, vocês vão pra festa junto. Não tenho. Aí você fica de boa. Fico. E ele também. Eu acho que ele também, né? Também. Mas eu tô tão quieta, Giovana, tô tão parada. Eu tô fazendo festa, eu tenho que tocar até as 4, 5 da manhã. Eu pego minha maletinha e falo, ai... Eu olho pra festa assim... Não, eu comentei isso com o Iris, que a gente falou, gente, cadê a Samara do passado? Alguém tem que substituir, porque... Eu vou parar de tocar, só pra ficar no rolê de novo. Porque a gente fica assim, agora ela toca, aí fala que tá cansada, parece até que tem mais de 40 anos, parece até que é mãe. Ai, que maravilhosa, parece que é mãe. Aí fala, ai, gente, cansativa, e vai embora.
Amiga, eu tenho um lugar que é realmente de sobrecarga mental. Sim. Eu preciso cuidar não só da minha vida, mas eu preciso cuidar do emocional. Engraçado, porque fala assim, não, porque ter filho é difícil, é difícil. Puerpério, quando nasce, nossa, que fase. Puerpério vira fichinha quando chega dos 11, 12, 14, 15. Na adolescência. Não é nada perto disso que eu tô passando. Nada. É um misto de sentimentos, de dores, de pertencimento numa sociedade. E eu ainda trago um recorte racial com as minhas filhas. E já é outro buraco. Então, quando eu tô ali tocando, ao mesmo tempo que é uma eu preciso ir em festa que eu não vou tocar agora, entendeu? Sim, por favor. Pelo amor de Deus, a gente vai fazer isso, tá? Tá. Mas quando eu tô ali, é gostoso porque eu tô fora de casa, tô respirando, tô entretendo as pessoas, tô com meus amigos ali por perto, tô uma delícia, tomando meu drink. Mas quando eu acabo, eu tô tão cansada que eu não consigo ficar. A não ser que eu combine com o Hélio ou com a Ju, que toca com a gente, falo, ó, vou tocar as 2 primeiras horas, abrir a pista Sim. e curto minha festa depois. Sim. Porque eu tô com as demandas das filhas Mas em casa. posso falar, quando eu conheci você há, sei lá, 6 anos atrás, sei lá quanto tempo, você... Agora você tá com quantos anos? Eu tô com 46. Então você tinha uns 40, mais ou menos. Aham. Eu ficava chocada com a quantidade de energia que você tinha. Porque eu estava com, sei lá, 24, 25. Por aí. E eu tava assim, ó, pelo amor de Deus, gente, essa festa, preciso ir embora pra casa, não aguento mais. Essa Samara, onde é o after? E eu assim, não é possível que ela tá com energia ainda pra sair dessa festa e pra outro rolê. Você era, assim, ó, interminável, infinita. Parece que o jogo virou, não é mesmo? E aí eu falei, gente, então quer dizer que a idade vai chegando pra todo mundo mesmo, é real, o cansaço. Cansa, cara. Não só a mulher em específico, ela cansa corpo com a idade que vem chegando, obviamente. Óbvio que tem o recorte que se você faz um exercício, tem uma vida relativamente saudável, isso te dá uma longevidade melhor. Sim. Mas o corpo tá cansado, cara. São 46 anos de vida, sabe? Sim. É óbvio que eu tô ainda com muita energia. Mas agora você começa a selecionar mais as coisas, focar essa energia que você tem em alguns outros lugares. Ó, agora meu corpo precisa de cama, de descanso, não de after. Sim. Então eu respeito esse lugar. Sim. Eu não respeitava, imagina. Entendi. E O limite tava lá, você só ignorava. Eu só ignorava completamente. Sim. Mas tem um lugar também desse cansaço aqui, ó. Então Sim. esse aqui me abala muito, sabe? Às vezes eu vou pra festa muito puta, porque eu acabei de brigar com uma briga horrorosa com a Alicia. Sim. Às vezes elas não me deixam sair de casa porque a gente tá num estresse, sabe, emocional muito grande. Eu tenho que pegar minha maletinha, eu preciso trabalhar. E parece que eu só criei festa pra ir trabalhar no rolê, né? Sim. Ter a validação que a mamãe tá indo trabalhar. Sim. Porque eu juntei o útil ao agradável. Um lugar que eu adoro estar, fazendo um rolê, mas tô ganhando meu dinheiro ali. Sim. Entende? Tô trabalhando. Então parece que é quase que a sociedade me desse e as minhas filhas uma validação pra eu poder estar ali. Porque se eu tô ali só bebendo e me divertindo, a culpa, o chicotinho aqui, ó. Sim, é muito complicado esse lugar. Nossa, Muito, esse amor, papel muito. aí. E é muito por conta dessa pressão social mesmo, né? Que entra naquele mesmo lugar que eu falei a culpa por estar num lugar com uma outra pessoa, porque foi enfiado que eu tenho que estar mal nessa situação. Como é que eu tô me divertindo? Como? E aí a pessoa que eu me relaciono tá em casa sozinha, Tá tipo, mal, depressão. trabalhando, não sei o quê, e eu tô aqui curtindo? Que isso? Que loucura, que egoísta, que filha da puta, né? Então é um desafio a gente quebrar com esses tabus, com o que foi dito que é pra ser, e poder viver o que a gente tá com vontade, com desejo, né? Com o que a gente falou. Mas eu queria perguntar, dentro dessa relação com o Elidio, mesmo ele sendo o Buda da paz nacional, mundial, o que você considera que foi mais desafiador, e aí pode até ter atravessamentos também sobre maternidade, o que você considera que foi mais desafiador, assim, nesses anos de relação? Foi respeitar os limites dele. Isso pra mim foi muito desafiador, porque eu tava muito na porra louquice. E aí, tipo, às vezes ele não queria, ele não tava afim. Exato. Ou eu já tinha virado a chavinha no rolê, ele não tinha ainda, e ele queria ir embora.
e sabia que eu tava muito vulnerável para estar ali sozinha, e ele sabe, porque já me conhecia. Sim. Então, e eu tinha verbalizado que eu queria ir embora com ele dali, então jamais me deixaria ali. Sim. Eu acho que respeitar esses limites foi um desafio para mim, mas eu tenho certeza que hoje eu sei que eu aprendi. E o lance da maternidade mesmo, sabe? E talvez hoje, engraçado isso, porque no início é tudo novidade. Ai, como as crianças vão se comportar na frente do tio, porque era tio. Sim. Depois conheceu, sabe que o tio é namorado da mamãe. Ai, que tio legal. Ai, que divertido viajar com o tio pela primeira vez. Tudo vai ficando novidade. Hoje em dia já não é mais novidade. São 10 anos de relacionamento. Sim. Então, hoje em dia, é muito mais desafiador porque ele tá me vendo muito cansada. Muito exausta, muito abalada emocionalmente, saúde mental meio cagada. E me vê gritando. Você perde as estribeiras, né? Por mais que a gente venha com, disciplina positiva. Como é que eu vou ter calma? Olha tudo que eu tô passando! Comunicação não violenta. Eu discuto com a Gisele e com a Carol o tempo inteiro lá, né? Que elas vêm com CNV, com... Eu falo, gente, tem mãe que não tem tempo pra isso. Eu entendo que às vezes dá vontade de enfiar a comunicação não violenta no cu. É válido tentar? Óbvio que é válido tentar. Claro que é. Você tentar quebrar um padrão de violência que os seus pais talvez tiveram com você nos seus filhos é desafiador. Sim. E é uma coisa que eu tento me educar todos os dias. Não grita. Eu nunca bati nas minhas filhas, por exemplo. Sim. Então, mas eu grito. Eu perco, eu me desequilibro, entende? Sim. Uma mulher que tá muito cansada, ela não vai conseguir, só que dar um passo, respirar, depois de falar 68 vezes pra tirar aquele copo da sala que vai dar formiga e barata, e você chega, o copo tá ali, e você chega, o copo tá quebrado, você tá me entendendo? Sim. E você já tá cansada, já engoliu o sapo de outras coisas, Sim. e desforra tudo nos teus filhos. Então assim, cadê a disciplina positiva? Então eu tô num lugar muito automático de canseira, o pai tá longe, ele foi atrás do sonho dele, não tem o menor problema de falar isso, até porque quem cuidaria das filhas dele pra ele ser campeão? Então é isso que muitas mulheres passam. Sim. O trabalho que é invisibilizado, um trabalho que é exaustivo. Não, é muito doido porque quando se fala em filho, as mulheres sempre pensam, e a minha carreira? Como vai ficar? Os homens nunca pensam. Não. A carreira deles vai continuar bela e formosa, não existe a chance de não continuar. Não. Isso é muito violento, isso é... Nossa. Mas você sabia que ele morava lá fora e que tinha... Eu falei, tá, mas ele não podia também pensar nisso? Sim. Não, e ele, enquanto pai responsável pelas crianças, ele não podia abrir mão de coisas para ser um pai presente e estar com as crianças? Porque não é como se a responsabilidade não fosse dele. Culturalmente, na nossa sociedade, homens não são ensinados para priorizar filhos. Ponto final. Vai priorizar o que ele vai prover, o dinheiro dele. Sim. A ascensão na carreira dele. Ele vai virar gerente, vai virar chefe, vai virar... A nossa fica cada vez mais caída. E sem remunerado, entendeu? Sim. Sem dinheiro. Quando você se separa, quando raríssimos pagam pensão e acham que estão fazendo um grande favor pagando R$450 uma mulher. Sim. E acham que pagar pensão é ser pai. E não. Sim. Mas é uma cultura, é cultural. Tem mulher que veste essa camisa e fala, não, ele paga pensão. Imagina. Não, se ele me ajuda. Me ajuda não. Não é ajuda. Não é ajuda. Mas você sente que agora tá sendo o momento mais exaustivo da sua maternidade, assim? Eu acho. E o Elide tá sentindo isso. Sim. Sabe? Ele me vê muito cansada, ele me vê muito estressada, ele me vê em lugares que eu não gostaria, mas que é inevitável. Sim. É o meu corre, é a minha vida. E se ele comprou o pacotão tá aí, já falei, ó, a gente é livre, sim, mas a gente não passa por esses BOs ainda. Ele é um cara muito parceiro. Sim. Muito. Óbvio que ele tem o trampo dele, então o que eu posso contar com ele como rede de apoio, porque ele sim é minha rede de apoio, entende? Sim. Eu conto. Tô gravando hoje, não vou conseguir voltar a tempo de levar a Lara pra escola, por favor. Tá ele lá levando a Lara pra escola. Sim. Fazendo o papel que o genitor muitas vezes não tá fazendo. Não tá né? fazendo. Sim. Exato.
E você estar nessa relação há bastante tempo, e uma relação que você tem esses lugares, tanto de liberdade quanto de suporte, de novo, acho que deve ser algo que facilita esse processo de maternar num momento desafiador, assim como foi lá atrás, quando elas estavam pequenas, né, quando você passou por essas fases. E aí eu acho muito legal a gente pensar sobre o quanto as relações, nesse âmbito, né, de relações românticas e tal, podem ser esse lugar de suporte que muitas vezes não são, muito pelo contrário, muitas vezes são relações que colocam a gente num lugar em que levam a gente mais ainda pra exaustão, em que levam a gente mais ainda pra um adoecimento, Total. né, pra uma solidão. Eu lembro de relações que eu passei que eu estar com aquele namorado fez eu ficar muito pior na situação que eu tava. Eu tava assim, caralho, se eu estivesse sozinha, eu tava na merda, mas eu tava menos na merda do que eu tô agora. Sabe? De tanto que o homem me enfiou no fundo do poço, assim, com coisas que disse, com coisas que fez, com a atitude, sabe? Me culpabilizando por violências que eu passei, sabe? Então, eu gosto também de trazer esses relatos de relações reais e que não são esse modelo que a gente aprendeu, porque é o lugar onde a gente pode alimentar coisas saudáveis, Sim. que nos nutram e nos dão apoio e suporte para esses outros processos da vida. Mas eu costumo falar que é um amadurecimento, né, disso, porque... E que bom que tem uma geração, né, como a sua, e até agora as mais novas que você, que já vem com um chipzinho dessa liberdade, dessa autoestima, desse amor próprio, saber o que é estar num relacionamento que é abusivo, que é tóxico. Eu tenho um pouco de esperança nessas meninas que estão vindo. Quero ter nos meninos também, porque precisa se criar meninos para estarem dentro de uma relação. Isso aqui é assim, ó. A Gisele, por exemplo, ela veio... Eu tava vindo pra cá, inclusive eu vi esse videozinho bem curto dela, que ela fala assim, cara, minha forma de autocuidado hoje é não namorar. Eu não me relaciono, que é um autocuidado que eu tenho comigo. Ou seja, a energia que eu posso focar neste merda, que talvez tire a minha saúde mental, eu tô focando no meu trabalho. Tô focando no meu filho, eu tô focando nos meus amigos, sabe? Em mim, principalmente. Sim. Então, não se relacionar talvez seja uma forma de você se com manter certeza. Até porque, principalmente as mulheres são colocadas numa cobrança tão grande de ter um relacionamento que a gente quase sempre acha que é melhor estar num relacionamento merda do que estar sozinha. Porque a gente acredita que pelo menos ali eu tenho uma validação social, pelo menos ali a minha família vai me ver desse jeito, vai me tratar desse jeito, pelo menos ali eu tenho uma perspectiva de futuro pra um casamento, para os filhos, pra construir uma família, porque sozinha eu não sou família. É sempre como me vem, né? É sobre esses símbolos mesmo. E aí, como que eu posso estar infeliz num relacionamento se contaram pra mim a vida toda que eu vou ser feliz quando eu tiver um relacionamento? É claro que eu tô feliz. Ah, não, mas eu tô chorando? Não, mas eu tô feliz. Não, eu tenho uma aliança. Eu tô feliz. Ele tá comigo há 5 anos. Eu tô feliz. Então, é muito fácil a gente achar e mascarar essas dores, essas violências, esses abusos, essas coisas, porque contaram pra gente que ali é um lugar seguro, que ali existe amor, que ali é companheirismo, parceria, lealdade. Não. Contaram pra gente que essas coisas vêm no combo da relação. Total. E não é verdade. Vem no combo de pouquíssimas relações. Mas a maioria eu enxergo que não vem. E muitas mulheres permanecem em relacionamentos muito agressivos, tóxicos, em prol da família. Ou por causa de filho, entendeu? Sim. Ou vou segurar esse marido por causa de filho. Tem desde vou me sentir culpada porque eu vou prejudicar emocionalmente meus filhos. Não, pelo contrário. Ela permanecer nesse relacionamento que ela vai acabar com a saúde mental dessas crianças. Sim. Sabe? Mas elas permanecem, porque socialmente é romântico, é Deus, né? A religião tá aí também. Eu não vou nem entrar nesse assunto, mas você também fala muito sobre isso. Sim. Sobre como a culpa católica faz com que mulheres passem por violências. Sim. E essa ideia de que... Porque daí vem o lance da família, do ideal de família. Então, se não existe primeiro, tem que ser um pai e uma mãe, né? Esse é o formato. Margarina. Então, é um homem, um homem e uma mulher hétero cis, né? Então, se não foi isso, já não é validado, não é família. Então, existe essa ideia de se aquilo ali é uma família, significa que é bom, que é bem-sucedido, que é feliz. Só que a gente tá falando só sobre uma estrutura. Sim. Porque se a gente for adentrar as dinâmicas relacionais,
É muito mais saudável, feliz e bem-sucedido você estar sozinha, criando um filho, mas tendo amor, carinho, parceria, lealdade, sei lá, do namorado, ou até o pai que tá divorciado, mas que é um pai realmente presente, é um pai que realmente tá ali, que, né, que não é o pai que, manda uma pensão, que aparece no fim de semana, mas cada um separado, mas não tem a constituição família, não estão juntos, ou um casal de homens, ou um casal de pessoas trans, sabe? Mas que estão ali num lugar em que existe diálogo, apoio, suporte, porque isso é que deveria ser buscado. Sim. Isso é que deveria ser o nosso objetivo. A gente fica falando muito sobre os objetivos simbólicos e estéticos, né? Então, eu quero estar me relacionando com sei lá, um cara bonito. Mas às vezes o cara bonito é um grande pau no cu. Um empresário. Ele é bem sucedido. Sim. Mas ele te trata igual um lixo. Que relação boa é essa? Não tem nada de bom lá, mas as pessoas vão achar lindo. As pessoas sim, você não. Vai ser uma merda. Eu costumo dizer isso, que mães felizes criam filhos felizes. Esse é o meu lema, assim. E quando eu descobri o que eu não queria mais pra mim, depois que eu passei inúmeros relacionamentos desde lá, né? Eu comecei a namorar com, sei lá, 16 anos. E eu lembro de depois, até porque meu namorado foi bem legal, viu? De 16 a 19, nossa, meu primeiro namoradinho. Que relacionamento saudável. Ter voltado com ele depois do divórcio. Podia, menina. Vou avisar o Elídio. Pior que ele tem o nome do pai das crianças. Leandro, Mas, enfim, desde todos os meus relacionamentos que foram muito violentos, alguns, não todos, existem suas exceções, que eu entendi, eu falei, cara, eu não quero mais isso eu não quero, isso eu não tolero mais, isso eu não admito. Foi quando eu me abri pra conhecer uma pessoa que era saudável pra mim. Sim. Sabe? Que era parceira, que era companheira, que essa porra de metade, sabe? Minha alma gêmea pra mim não existe. Igual o instinto materno, tem um monte de coisa que eu queria abolir da vida. Mas, e aí a vida me presenteou com um cara muito legal. Sim. Eu acho que a gente teria pessoas, e principalmente mulheres, muito mais felizes se a gente estivesse buscando o que faz a gente se sentir bem, acolhida, né, amada, e não esses símbolos, esses signos, né, tipo... Porque às vezes é isso, você pode estar se sentindo bem acolhida morando numa casa com 4 amigas. Sabe? E não estando com nenhum relacionamento, sabe? Então, como a gente valida mais o que a gente de fato sente e menos o que é vendido, né? Como o que tem que ser. Amor. Ai, é muita barreira pra romper ainda, Giovana. Sim. Sim, não é fácil. Meu amor, o papo fica por aqui. Foi maravilhoso, adorei, obrigada. Obrigada a você. Vida longa, sucesso. Sim, muito obrigada por ter vindo. Sim. Deixa aí, rede social, se você quiser divulgar alguma coisa, falar de algum projeto, spoilers. @sfelipo com 2 P's, é minha rede social. A gente tá com o videocast da Wonder Brasil lá no YouTube, Exaustas, eu, Gisele Tchê e Carolina Figueiredo, que a gente traz todas as temáticas bem profundas do universo feminino, sendo mãe ou não. Sim. Vem com tudo. A gente, por enquanto, a primeira temporada tem 20 episódios, tá? Saindo aos pouquinhos. Eu pretendo, pro ano que vem, vir com um solo de humor na maternidade. Quero trazer todas essas... Eu estou nesse time de apoiadoras. Eu sei, amor. Eu vou fazer meu Pix no Catarse. Quero brincar, eu gosto de falar de uma maneira... Eu brinco que eu faço terapia com hater, né? Sim. Que já não me afeta mais. É tanta ignorância, tanta burrice que eu dou risada quando eu fico lendo. Sim. Mas... E eu quero trazer toda essa acidez, essa ironia pra dentro da maternidade. Sim. Então, tô ainda entendendo o que eu quero pra esse solo, o que eu vou fazer, mas ele vai acontecer, é um sonho meu. A gente parou com Mulheres que Nascem com os Filhos, que é a peça. Essa peça é incrível, incrível. Uma peça que foi um sonho muito grande nosso também, meu e da Carol, que a gente escreveu, a Rita Elmore dirigiu, a gente viajou o Brasil inteiro, fez temporadas lindas, mas dei um break agora, por causa do videocast também. Sim. Mas você acha que pode voltar? Talvez, não sei. Eu precisava dar uma renovada nela. Sim. Sabe? São assuntos meio atemporais. Sim. Não tem jeito. Mas agora tem que incluir a adolescência, né? Talvez. Eu sinto muita falta. Nossa, tem muita coisa pra falar. E eu quero levar essa adolescência pro meu solo. Isso é uma coisa que eu quero muito fazer. Sim.
Sacanear minhas filhas até poder dizer chega. Sim. E é isso, gente. Que vier vindo, vem vindo. Apocalipse tropical, a chamego, tá no mundo pensante, todo mês. Pra São rebolar festas. a raba com essa mulher. Só São não conte festas. que ela vai rebolar a raba com você, porque ela vai discotecar, pegar a mala dela e vai embora. Vamos pra outra festa. Tchau, gente!